eu perguntei para o Senhor, né, o que Ele queria falar para a igreja dele através da minha vida, da minha boca, porque, queridos, eu não tenho nada para passar para vocês. Eu estou aqui, assim, apenas como um instrumento mesmo, né, que você crê que quem vai falar é o Senhor. E Deus, Ele me deu uma palavra quando eu fiz essa pergunta. Senhor, o que o Senhor quer tá levando para a tua igreja através da minha vida? E Deus, Ele me falou uma palavra. O Senhor, Ele disse, restauração. Amém, queridos? Então, eu creio que nem você e nem eu, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, porque o Senhor já me falou que Ele tem restauração para a sua vida e para a minha. Amém? Que o que o Senhor quer fazer aqui é renovar cada um de nós, renovar as nossas forças, renovar as nossas esperanças, porque nós estamos vivendo em uma guerra constante, a luta não está fácil, na vida de ninguém, né? E se a gente não buscar, se a gente não tiver o renovo da parte do Senhor, a gente não consegue nem ficar de pé. Então, por isso que o Senhor, Ele preparou essa palavra, amém? Que você creia que você vai sair daqui com a sua fé restaurada. Se o Senhor, Ele falou que tem restauração, a restauração é para todas as áreas. Porque, inclusive, Deus, Ele me mandou estar falando sobre Jó. E Jó, como assim a maioria já sabe, já conhece a história de Jó. Jó, ele perdeu tudo, queridos. Num dia só, Jó, ele perdeu todos os filhos. Todos os filhos de Jó morreram. Jó, ele passou pelo luto. Jó, ele passou por percas financeiras. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Não sobrou nada. Jó também, ele perdeu a saúde. E Jó, ele era um servo do Senhor. E o inimigo, ele pediu autorização do Senhor para tocar em Jó. E Deus, Ele permitiu que Jó fosse provado. E assim, às vezes, acontece na vida dos cristãos. Acontece na minha vida, acontece na sua. As provas vêm, as lutas vêm, os desertos vêm. O Senhor não nos isenta de passar por lutas, assim como não isentou Jó, assim como não isentou o próprio Senhor Jesus, que veio, que sofreu na cruz, que morreu por mim e por você. Mas é como o Senhor falou, Ele tem restauração, amém? Jó, ele passou muita prova, muita luta. É um livro que é sempre citado, né? Quando vai se falar de luta, geralmente a gente lembra de Jó, né? Porque foi um personagem da Bíblia que realmente sofreu muito, que teve muitas lutas. Mas lá no final do livro, né, a gente vê que o Senhor, Ele restaurou tudo. Que Jó teve tudo em dobro, tudo aquilo que ele perdeu, o Senhor, Ele restaurou. Então, é essa palavra que o Senhor quer deixar para mim e para você nessa noite, amém? Que Ele tem restauração. Independente do que você está passando, de como você chegou aqui, de como está a sua vida, independente da área que você precisa do socorro do Senhor, Ele está aqui para te socorrer, amém? Assim como Ele fez na vida de Jó, Ele tem poder para fazer na sua e na minha, Ele é o mesmo. A Bíblia fala que Deus, Ele é o mesmo, que Ele não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que socorreu Jó, que restaurou, que salvou, que curou, é o mesmo Deus que está aqui para alcançar a sua vida e a minha, amém? Queria estar lendo, queridos, Jó. A princípio, eu vou ler 14, só do 7 ao 12. Depois a gente continua, amém? E, como eu estava falando, né, Jó, ele teve tantas lutas que, assim, houve momentos em que Jó, ele se abateu. E assim é na nossa vida. Não é todo dia que a gente está firme. Não é todo dia que nós estamos fortes. Tem dia que a nossa fé está lá em cima, tem dia que ela está lá embaixo. E o mesmo aconteceu com Jó. E o que eu vou estar lendo agora é um desabafo de Jó, de um desses dias que ele estava com a fé abalada, porque a gente não pode ser hipócrita, querido. Às vezes a luta abala a nossa fé, sim.
Mas para isso que o Senhor mandou essa palavra de restauração. Amém? Se você está vivendo uma luta, mesmo que você chegou aqui abalado, entristecido, fraco, cansado, o Senhor ele vai te restaurar. Amém? Assim como Jó passou por esses momentos difíceis, por esses momentos até de uma certa desesperança, mas lá no final, se você ler o livro de Jó inteiro, a maioria que já conhece, sabe qual foi o final de Jó? E assim é conosco na noite de hoje. Então, para que não fique nas minhas palavras, vamos estar lendo. Porque há esperança para a árvore cortada. Ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Jó, ele cria, né, que por mais que ele visse uma árvore cortada, uma coisa morta, sem vida, ele cria que apenas o cheiro das águas podia trazer aquela árvore à vida. Só que no que a gente vai ler agora, ele não tinha a mesma crença quando dizia em relação à vida dele. Ele estava desesperançado. Olha o que ele disse em relação a ele mesmo. Ele cria que Deus podia salvar uma árvore. Agora, quando era com ele, olha o que ele dizia de si mesmo nesse texto. No 10, tá? Mas, morto homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem... Amém? Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará e nem se erguerá do seu sono. Amém, queridos? Aqui fica muito claro para mim, lendo esse texto, o nível de desesperança que se encontrava Jó. Ele estava tão abatido pelas lutas, e assim, com razão, porque as lutas de Jó eram fortes. Ele perdeu tudo. E ele ficou tão abatido, queridos, enquanto ele estava enfrentando tudo isso, que ele cria que tinha jeito para a árvore, mas para ele não. Que para ele tinha acabado, que para ele já era. E, às vezes, a gente enfrenta, né, certas lutas nas nossas vidas, e a gente tem o mesmo pensamento que teve Jó, porque não é fácil, né? É como eu falei agora há pouco, não é todo dia que a nossa fé está em alta, tem dia que a gente se abate, sim. Assim como Jó se abateu, assim como Jesus subiu ao monte e pediu a Deus, né, clamou ao Pai, se possível, afaste-se de mim esse cálice. E a Bíblia fala que Jesus estava angustiado. Então, se Jesus se angustiou, quem somos nós para não se angustiar? Quem era Jó para não se angustiar? Ele perdeu tudo, ele estava sofrendo, e ele declarou isso. Ele acreditava que tinha esperança para a árvore, para ele não. E muitas vezes é assim com a gente, por isso, né, a palavra, restauração. Se você chegou aqui nessa noite, sabe, passando por isso, entristecido por alguma situação da sua vida, creia que há esperança para você. Creia que você precisa, como Jó declarou aqui, só do cheirinho das águas. Amém? Tá ligado? A gente precisa, queridos, só do cheirinho das águas. Foi isso que Jó declarou aqui, que uma árvore precisava só do cheirinho. Sabe o que Deus ele fala? Que ele não tem só o cheirinho das águas nessa noite. Ele tem um manancial. Ele tem o rio da água da viva. A Bíblia fala que Jesus é o próprio rio da água da vida. Desculpa. Então, queridos, que a gente possa estar recebendo essa palavra no nosso coração, crendo que ninguém vai sair daqui seco. Se você entrou aqui seco, com folhas mortas, sabe, assim, você não vai sair igual.
Sabe por quê? Porque aqui corre um rio de águas da vida. Amém? Esse rio é Jesus. Esse rio, ele quer alcançar a sua vida e a minha. Ele não quer que você saia daqui da mesma maneira. A Bíblia vai falar também, queridos, que Jesus, ele é a água que quando você toma, ele sacia toda a sua sede. Tudo aquilo que você sente falta, sabe? Se você tem sede de justiça, sabe? Quem pode saciar isso é só o Senhor. É só o Senhor. É só Ele para nos socorrer. É como diz, né, na campanha que a gente está fazendo aqui de toda quinta-feira, o nosso socorro vem dEle. Sem Ele nós não somos nada, querido. Só que Ele está aqui nessa noite, amém? Ele está aqui para te socorrer. Ele está aqui para me socorrer. Assim como Ele socorreu Jó, assim como Ele socorre todos aqueles que vão até a Ele. Amém? Eu queria estar lendo aqui também, está no Salmo 8, eu vou estar lendo do versículo 4 ao 8, amém? Por que que eu quis estar citando esse salmo, né? Porque Jó, ele fez essa comparação, né? Entre o homem e uma árvore. E na hora, né, me veio assim, que o homem, para Deus, ele é muito mais valioso, né? Deus, ele me fez lembrar desse salmo, que o homem, para Deus, ele é muito mais valioso do que uma árvore. E se o Senhor tem socorro para uma árvore, se com o cheirinho das águas, por mais que aquela árvore foi cortada, por mais que ela, sabe, está no pó, está seca, se só com o cheirinho das águas, né, aquela árvore volta à vida, muito mais o Senhor tem para fazer na sua vida e na minha. Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Amém, queridos? Olha o que Deus, ele fala, olha como o Senhor, ele nos vê, né? Como está aqui no Salmo 8. É assim que o Senhor te enxerga, é assim como que o Senhor, ele me enxerga. Então, vamos estar lendo aqui, ó. Salmo 8, versículo 4, está assim. O que é o homem para que se lembre dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Amém? Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Amém, queridos? Só até aqui. É assim que Deus nos fez. Amém? E é assim que Ele nos vê, coroados de glória e de honra. Amém? No capítulo 14 de Jó, ele achava que para ele não tinha mais jeito, né? Como a gente acabou de ler aqui, né? E a gente também, muitas vezes, né, as lutas faz a gente querer enxergar que realmente que não tem mais jeito, né? Mas Jó, no capítulo 42, lá na frente, depois que as lutas passaram, ele vai declarar assim, ó, tá no 42, versículo 5. O mesmo Jó, né, que falou tudo aquilo que a gente leu agora há pouco, né, que duvidava do socorro do Senhor, que achava que quando o homem fechasse os olhos já era, tal. O mesmo Jó que estava desesperançoso, né, no capítulo 14, quando é no capítulo 42, no versículo 5, Jó, ele vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Amém, queridos? Isso que Jó declarou foi lá no finalzinho do livro, depois de que ele passou por toda a prova,
A prova dele foi dura, foi cruel, mas ele venceu. E quando ele chegou lá no fim, que o Senhor restituiu, que o Senhor restaurou tudo, ele foi entender. Muitas vezes, querido, quando a gente está na luta, na prova, a gente não entende o processo. A gente se sente sozinho, a gente acha que não tem esperança, que tudo acabou. Só que não, querido. Só que não. Às vezes o Senhor deixa, como deixou Jó, né, passar por tudo isso, para que lá no fim a gente vá conhecer Deus de uma maneira diferente. Porque, infelizmente, queridos, o homem ele é assim. Né? A gente deixa para buscar o Senhor quando o negócio está apertado, quando está tudo difícil. Então, por isso, o Senhor permite as provas, porque é como Jó, ele falou aqui, por mais que a Bíblia fala, lá no comecinho do livro dele, que ele era um homem reto e íntegro, ele mesmo declara com a boca dele que ele não conhecia o Senhor. Então, por isso, o Senhor deixou ele passar toda essa prova, toda essa luta, para lá no final, ele conhecer Deus face a face. Amém? E que Deus ele quer falar para você e para mim nessa noite. A luta que você está enfrentando, a luta que eu estou enfrentando, assim como Jó enfrentou, não pode te impedir, não pode me impedir, assim como não impediu Jó de conhecer e de contemplar o Senhor face a face. Amém, querido? Você está entendendo o que o Senhor está te falando nessa noite? O Senhor vai restaurar, querido. Independente da área que seja que você precisa do socorro do Senhor, independente, sabe, do que você entrou aqui nessa noite sentindo, passando, independente da sua luta, Deus ele é maior. E Deus ele tem socorro, ele tem restituição, ele tem renovo para as nossas vidas, para nossas almas, para nossa fé, sabe? Ele quer tirar o cansaço. Muitas vezes a gente se fadiga, a gente se cansa, querido, mas o Senhor, ele nos restaura. O Senhor, ele nos renova nessa noite, amém? Que você possa receber nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que você possa receber o renovo, que você possa sair daqui nessa noite forte, que você possa sair daqui cheio da presença do Senhor, que o Senhor restaure a sua fé, que o Senhor te avive. Amém? Que você saia daqui para vencer, porque é isso que a Bíblia fala de você e de mim, que nós somos mais do que vencedores. Independente da luta que se abata na sua vida hoje, você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Querido, se Deus permitiu, sabe, que você chegasse até aqui, se Deus ele me deu essa palavra, é porque ainda há esperança, amém? Há esperança para nós. Ainda que a gente se sinta nessa noite de hoje uma árvore cortada, ainda não acabou, amém? A última palavra na sua vida e na minha vida, ela vem da boca do Senhor. E o Senhor, a última palavra da boca dele para a sua vida e para a minha, na vida da gente, na noite de hoje, é que nós vamos florescer. Que nós não somos uma árvore cortada, nós vamos florescer. Amém? O Senhor, ele vai tocar. Ele vai tocar na sua vida. E não vai ser só o cheirinho das águas. Vai ser bem mais, como eu falei aqui no começo dessa palavra. É um manancial que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua fé, na noite de hoje. Amém? Queria estar lendo aqui também. É João 7, 37. Amém? Todos acharam? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva fluirão do coração de quem crer em mim. Amém, queridos? Se você se sente seco, é porque a árvore, que é você, que sou eu, se a gente se sente seco, é porque nós estamos longe da água viva que é Jesus. Amém? Só que Ele está aqui e Ele quer derramar essa água viva sobre você e sobre mim. A gente não vai sair daqui seco. Você pode ter entrado seco.
Você pode ter entrado se sentindo uma árvore cortada, mas você não vai sair igual. Eu não vou sair igual. Amém? Eu queria estar lendo também Ezequiel 47. Na minha Bíblia está assim: o rio purificador. Amém? A gente está falando de água, de cheirinho da água, e Deus ele vai falar agora de um rio. Amém? Você está entendendo aonde o Senhor quer chegar? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Amém. Ezequiel 47. É uma passagem bem conhecida, amém? Onde o profeta ele é levado a caminhar nesse rio. E essa passagem, ela tem uma dupla referência, amém? Ela é uma profecia futura, né? Inclusive uma profecia que já está se cumprindo, porque ela vai falar, né, do Mar Morto, que ele vai voltar a ter vida. Então, ele tanto é uma profecia para o futuro, que está se cumprindo, repito, como também é uma passagem que fala da nossa vida espiritual hoje. Fala de uma maneira, tipo assim, onde a gente vai entender como você está entrando nesse rio, você está buscando uma profundidade no Senhor, né? O Senhor ele já tinha me dado essa passagem há um tempo atrás, e o Senhor ele mandou voltar com essa passagem. Eu creio que alguém ainda precisa ouvir isso, alguém ainda precisa entender que você não pode estar no raso com o Senhor. O Senhor não quer ninguém no raso. É que nem eu falei, né, no começo dessa palavra. O Senhor, ele não tem só o cheirinho das águas, ele tem um manancial. Só que como a gente vai estar lendo aqui, né, esse profeta, ele vai caminhar nesse rio e, assim, ele é levado a caminhar, acho que 500 metros, e a água fica no tornozelo. Só que, assim, ele não mandam ele parar. Manda ele continuar essa caminhada. Aí ele caminha mais um pouco, a água chega no joelho. Ele caminha mais um pouco, a água chega na cintura. E ele é impelido a continuar caminhando, até que chega um lugar onde ele não pode mais caminhar, onde só é possível atravessar a nado. E o que o Senhor quer dizer com isso nessa noite? Que a gente tem que realmente mergulhar nesse rio. O Senhor já falou que Ele está aqui, que Ele é o rio, né? Que Ele é a água viva. Só que assim, o que o Senhor quer que você e eu entendamos nessa noite? Esse profeta, ele foi até o rio, ele foi caminhar. E ele, querido, ele não se negou a continuar nessa caminhada, ele não parou, ele caminhou um pouco, depois ele foi impelido a continuar essa caminhada, e ele continuou, e assim tem que ser na minha vida e na sua. A gente tem que estar buscando uma profundidade nesse rio. Esse rio é o Senhor. A Bíblia fala que Jesus é o rio da água da vida, e a gente tem que caminhar, a gente tem que buscar. Cristão não pode andar no raso, querido. Cristão não pode andar no raso, você tem que buscar profundidade no Senhor. Mas eu vou estar lendo a palavra, você vai entender melhor ainda. Amém? Todos acharam? Ezequiel 47, 1. E depois me fez voltar à entrada do templo, e vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que iam até o tornozelo.
Mediu de novo mais 500 metros e me fez de novo passar pelas águas que iam agora até os joelhos. E mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas, e agora iam até a cintura. Mediu de novo mais 500 metros, mas agora era um rio. Era o quê? E que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Amém, queridos? Águas que não se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? O que Deus ele quer mostrar com esse texto, querido, é que esse rio ele é a nossa vida espiritual. Amém? E nós não devemos estar no raso com Deus, como eu já falei aqui. Não devemos, queridos, deixar de caminhar com a água no tornozelo. E nem devemos deixar de caminhar com a água no joelho. E nem quando a água está na cintura. E devemos ir além, né? O que Deus ele quer? Que a gente não pare de caminhar. Ele quer que a gente vá além, até a gente perder o controle. Sabe? Até você não enxergar mais nada, até você estar num nível de dependência com o Senhor, onde você caminhou, e você olha para baixo e você não enxerga mais o fundo. É um nível de dependência. O Senhor ele quer que a gente alcance uma profundidade, que a gente dependa dEle. Amém, queridos? Ele quer que a gente não pare, sabe? Que a gente não se acostume com o raso, que a gente busque mais, sabe? Que a gente se dê mais, que a gente tenha mais contato, sabe, com o Senhor, mais momentos com Ele, mais profundidade mesmo, sabe? Que a gente busque, que a gente mergulhe. O Senhor ele não quer só que você molhe o pé nesse rio, Ele quer que você mergulhe fundo. Amém, queridos? É isso que o Senhor ele tem para passar para a gente. Na noite de hoje. É esse o nível que o Senhor quer que nós alcancemos. Um nível de profundidade no Senhor. Amém? E continuando, eu vou estar lendo agora versículo 6. E no versículo 6 está assim. E ele me perguntou, viste, filho do homem? Então me levou de volta à margem do rio. Ao chegar lá, vi na margem do rio, havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. E ele me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que, onde quer que o rio passar, tudo viverá. Amém? Os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Ezequiel 47:12. Junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore, que dará fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Queridos, no começo dessa palavra, né, sobre a árvore cortada, né,
que ao cheiro das águas ela ia voltar a brotar, né? Deus ele começou falando isso, né? E no decorrer dela, o Senhor Jesus ele nos mostrou que Ele é a água da vida, amém? E que nós devemos mergulhar fundo nesse rio. E o que nós acabamos de ler é que o que a gente acabou de ler agora é o quê? Que aonde esse rio passar, tudo terá vida. Acabamos de ler que onde quer que esse rio passar, todas as árvores serão frutíferas. Querido, como eu já falei, se você chegou aqui como uma árvore cortada, deixe esse rio te tocar. Porque a palavra fala que aonde esse rio passar, haverá vida. E a gente precisa dessa vida que vem do Senhor. A gente precisa dessa restauração da parte do Senhor. A gente precisa desse toque. A gente precisa mergulhar nesse rio para que a gente possa ter forças. Amém? Para que a gente não venha submergir. A gente precisa. Não aceite, querido, sair daqui nessa noite igual você entrou, sabe? Mas busque um renovo da parte do Senhor. O Senhor falou que tem renovo, o Senhor falou que tem restauração na noite de hoje. Então, deixe essa palavra entrar no seu coração. Amém, queridos? E que nós possamos estar buscando esse rio, que nós possamos estar buscando essa profundidade no Senhor. Amém? Que você não desista da sua vida, assim como Jó, ele não desistiu, ele passou por lutas, por dias difíceis, teve dias que a fé dele estava abalada, como a gente leu aqui, mas ele continuou. Amém, queridos? Esse profeta que a Bíblia fala que ele andou 500 metros, a água foi até o tornozelo, mais 500 metros no joelho, mais 500 metros na cintura. Eu, particularmente, quando eu vou no mar, quando a água está na cintura, eu já estou em choque. Meu marido sabe, eu sou muito medrosa, eu tenho medo de água. Mas, queridos, que nós não tenhamos medo de mergulhar nesse rio, sabe? Que a gente faça como fez esse profeta, que foi até o fundo, até os pés dele sair do chão, querido, até chegar a um ponto onde ele não conseguiria continuar mais aquela caminhada andando, não dava mais para andar, ele tinha que nadar. É isso que o Senhor quer falar para você e para mim na noite de hoje. Mergulha fundo, querido. Entra nesse rio, deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor te restaurar, deixa essa água do rio da vida te lavar, deixa ela saciar a sua sede, seja qual for a sede que você tem, seja qual for a necessidade que você tem na noite de hoje, deixa o Senhor entrar, deixa esse rio passar, deixa ele limpar você. De repente tem alguma coisa em você que você não consegue vencer sozinho, mas deixa esse rio passar, deixa ele te curar. A Bíblia fala que onde esse rio passa, a cura, a vida, a renovo, a restauração. Amém, querido? Que a gente mergulhe fundo nesse rio na noite de hoje, amém? Deixa essa palavra entrar no teu coração, que a partir da noite de hoje, sabe, você busque uma maior profundidade, que você busque mais, sabe, estar em santidade, que você busque conhecer mais ao Senhor, que você não aceite ser um cristão raso, não aceite, querido, ser um cristão raso, busca a profundidade do Senhor, mergulha, mergulha. O Senhor não quer você no raso, o Senhor não me quer no raso, o Senhor não aceita o raso na sua vida, eu particularmente não aceito o raso na minha vida. Eu quero mais de Deus, que você saia daqui com essa sede, sede de ter mais de Deus, sede da água da vida, querido. Tenha sede dessa água, tenha sede dessa água, amém? Para finalizar, eu queria estar lendo uma última palavrinha aqui. Talvez a palavra hoje tenha sido um pouco mais curta, mas a Bíblia fala que não é pelo muito falar, amém? Não adianta a gente ler muito, não adianta a gente falar muito e não praticar nada. Sabe, assim, se o que você ouviu aqui, você deixar entrar no seu coração e você praticar, sabe? Você buscar uma profundidade no Senhor, sabe? Você buscar como Jó buscou vencer as lutas,
Se você buscar isso no Senhor, não precisa a gente falar muito. Amém, querido? Não é o muito falar. Assim, o inimigo, ele conhece a Bíblia muito mais do que você e do que eu. Então, assim, não é ler um monte de texto, não é fazer uma pregação enorme, é praticar. É praticar o que você ouve, é você querer uma mudança de vida. Amém, querida? É isso que vai fazer a diferença, não é o muito falar, é a prática. Tem hora que não adianta falar, tem hora que é posicionamento, sabe? Assim, você se posicionar, eu me posicionar diante daquilo que a gente ouve, daquilo que o Senhor nos exorta, daquilo que Ele manda a gente fazer. É isso que vai fazer a diferença, amém? É isso que vai saciar a sua sede e a minha. É você praticar, é eu praticar aquilo que o Senhor nos manda fazer. Não é o muito falar, mas é a prática. Amém? Então, para finalizar, eu queria estar lendo Apocalipse 22, onde, mais uma vez, a gente vai estar falando de um rio. Amém? Todos acharam? Apocalipse 22, 1 está assim. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não precisarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Queridos, você entendeu essa promessa do Senhor para a sua vida e para a minha? Você entendeu como é o lugar que o Senhor ele tem preparado para você e para mim? O que tem lá? Você entendeu que não vai ter mais lágrima? Você entendeu que lá não tem mais sofrimento, não tem mais dor, as coisas passadas aqui ficaram para trás, tudo se fez novo? É isso o que o Senhor ele tem para a sua vida e para a minha. E é por isso, querido, por causa desse lugar que já está preparado para você e para mim, que você e eu enfrenta tanta luta. Porque o inimigo, ele não pode chegar nesse lugar. E ele não quer que você chegue. Ele não quer que eu chegue. Por isso, às vezes, você passa por tanta luta. Eu passo por tanta luta. Sabe por quê? Para você esmorecer. Para eu esmorecer. Para a gente achar que não vai conseguir. Para a gente desistir no meio da caminhada. E não chegar nesse lugar de refrigério que o Senhor nos promete. Então, queridos, na noite de hoje, que você entenda que tudo que você passa não pode te impedir de chegar nesse lugar, porque você não está sozinho. Porque você vai sair daqui hoje renovado, fortalecido. Se você não estava mais conseguindo caminhar, se você estava seco, querido, espiritualmente ou em qualquer outra área da sua vida, o Senhor ele não tem só o cheirinho das águas, Ele tem um manancial. Querido, eu estou aqui no altar, eu estou toda arrepiada. Eu não acredito, de verdade, que você está aí e você não está sentindo nada, depois de tudo isso que o Senhor falou, sabe? De todo esse mover que Ele tem para fazer, de tanta promessa, sabe? De tanta coisa boa. Querido, não olha para a sua luta. Não deixa a sua luta te parar. Sabe, se a sua luta estava te enfraquecendo, busca forças no Senhor da noite de hoje. Ele está aqui, querido.
Eu sinto Ele. Se você abrir o seu coração, você sente também. Ele está aqui para te restaurar. Ele está aqui para me restaurar. Lembra que a palavra que o Senhor falou que tinha para essa igreja era restauração. Um novo tempo, querido. Um novo tempo na sua vida, um novo tempo na minha vida, um tempo de renovo da parte do Senhor. O Senhor, Ele quer te renovar. O Senhor não aceita que você pare. O Senhor não quer ver a igreja dele parada. O Senhor não quer ver a igreja dele no raso, querido. O Senhor, Ele tem mais para você, mas Ele exige mais de você também. Busca mais. O Senhor tem muito mais para derramar. Às vezes, sabe, a gente se contenta com tão pouco. Às vezes você vai nesse rio, você molha o pé, você se refresca e você já acha que está bom. Não está bom não, querido. Vai mais fundo. O Senhor tem mais para você. Mergulha nesse rio. Vai mais além. Tenha mais experiências com o Senhor. Tenha mais encontros com o Senhor. Deixe o Senhor te tocar de uma maneira diferente. Aprenda a andar no sobrenatural. Tira os pés do chão, querido. Aprenda a depender do Senhor. Deixe o Senhor te tomar nos braços dele nessa noite. Sabe, Deus me mostrava aqui pessoas cansadas, fadigadas de tanta luta. E o Senhor, Ele fala, Ele tem renovo. Ele quer tirar essa dor que você carrega, essa tristeza, esse cansaço. Isso não te pertence, querido. O Senhor tem um novo tempo na sua vida. Você vai sair daqui diferente do que você entrou. Você vai sair daqui, você vai conseguir colocar no seu coração essa palavra que o Senhor lançou sobre você. Que você é mais que vencedor. Que você é querido do Senhor. Que você é amado, que você é escolhido. O Senhor te escolheu para vencer, querido. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque você é escolhido do Senhor. A Bíblia não fala que nós somos vencedores, ela fala que nós somos mais. Amém, queridos? Nós somos mais que vencedores. Amém? Eu vou estar fazendo uma oração, né, por essa palavra, fazendo uma oração pela sua vida. Não sei se o grupo de louvor vai louvar ou não, mas, querido, abra o seu coração nesse momento. Vamos buscar a face do Senhor. Vamos buscar esse renovo, essa restauração que o Senhor nos prometeu na noite de hoje, amém? Deixa o Senhor te tocar. Entra nesse rio, querido.